A morte de Baldur. Baldur era um dos mais amados de todos os deuses, filho de Odin, o chefe dos deuses, e da benevolente deusa feiticeira Frigga. Baldur era muito generoso, alegre e corajoso, que alegrava os corações de todos os que estavam ao seu redor. Certa vez, quando ele começou a ter constantes pesadelos, em que ele sempre morria, os deuses, preocupados com estes sonhos, designaram Odin para descobrir o seu significado. Isso porque a morte de Baldur era um presságio do fim dos tempos, o Ragnarok. O pai de Baldur não perdeu tempo em montar em seu corcel, o Sleipnir, e cavalgar até Helheim, o submundo, para consultar uma mulher que ele sabia que era sábia em tais assuntos. Odin, disfarçado, chegando em Helheim, sempre frio e enevoado, ele encontrou corredores decorados, como se algum banquete magnífico estivesse prestes a ocorrer. Curioso com tudo aquilo, e chegando até a sábia mulher, questionou-a sobre a festividade. E ela respondeu que o convidado de honra não seria outro senão Baldur. E prosseguiu falando alegremente como ele encontraria sua condenação. Ouvindo tudo aquilo, rapidamente o semblante de Odin mudou, e triste voltou para Asgard. Ao se reunir com sua esposa Frigga e os outros deuses, contou tudo aquilo que havia sido dito. Frigga, ansiando por qualquer chance de salvar o seu querido filho, por mais remoto que fosse, foi a todas as entidades dos 9 mundos, vivas e não vivas, para obter juramentos de que nenhum deles jamais prejudicaria Baldur. E como Baldur era amado por todos, foi fácil conseguir o juramento deles. Depois que estes juramentos foram conseguidos, os deuses se divertiram da situação. Eles jogaram paus e pedras e tudo mais em Baldur, e todos riram quando nenhuma destas coisas foi capaz de ferir o deus. Mas o astuto e desleal Loki percebeu uma oportunidade para suas travessuras malignas. Disfarçado, ele foi até Frigga e perguntou a ela: todas as coisas fizeram juramento para poupar Baldur do perigo? Oh, sim, respondeu, tudo exceto o Visco. Mas o Visco é uma coisa tão pequena e inocente que achei supérfluo lhe pedir um juramento. Que mal isso poderia fazer ao meu filho? E imediatamente, ao ouvir isso, Loki partiu. Localizou o Visco, esculpiu uma lança feito dele e trouxe para onde os deuses estavam jogando seu mais novo jogo favorito, o de lançar as coisas em Baldur. Então Loki se aproximou do deus cego Hodur e disse: você deve se sentir bastante excluído, tendo que sentar aqui, longe, não tendo a chance de mostrar a Baldur a honra de provar a sua invencibilidade. O deus cego concordou e Loki lhe entregou a lança feita de visco e disse: vou apontar a sua mão na direção de Baldur e você joga isto nele. Então Hodur se preparou e arremessou a lança feita de visco, e a lança perfurou o deus direto, fazendo com que ele caísse morto no local. Os deuses, diante daquela cena, sem acreditar, se viram incapazes de pronunciar qualquer palavra, enquanto tremiam de angústia e de medo, porque eles sabiam que este evento era o primeiro presságio do Ragnarok, que é a aniquilação dos deuses, e não apenas deles, mas também de todos os 9 mundos. Por fim, Frigga se recompôs o suficiente para perguntar se havia algum dentre eles que fosse corajoso, leal e compassivo o suficiente para viajar até a terra dos mortos e oferecer a Hela, a deusa da morte, um resgate pela libertação de Baldur. Hermurdur, um obscuro filho de Odin, se ofereceu para realizar esta missão. Odin então emprestou o seu cavalo Sleipnir para que ele pudesse chegar a Niflheim o quanto antes. Enquanto isso, os deuses organizaram um funeral para Baldur. Eles colocaram o corpo de Baldur dentro de seu barco, o Hringorn, para serem queimados juntos.
Porém, o barco ficou encalhado e não saía do lugar. E uma certa giganta chamada Hirokin se ofereceu para desencalhar. Ela estava montada em um lobo, com rédeas feitas de cobras vivas e venenosas, e ajudou a empurrar o navio, e finalmente ele desencalhou. Nanna, a esposa de Baldur, não suportou a dor de não ter mais o seu marido por perto e morreu ali mesmo. Então aproveitaram e colocaram ela ao lado de seu marido Baldur, fazendo um duplo sepultamento. E finalmente o navio, em águas, indo em direção ao sol, lançaram uma flecha incendiária, fazendo com que o Hringorn queimasse. Odin lançou seu anel Draupnir para que fosse queimado junto. Todos os tipos de seres dos 9 mundos compareceram a esta cerimônia, desde deuses, gigantes, elfos, anões, valquírias e todos os outros. Juntos, eles se levantaram e prantearam enquanto observavam o navio em chamas desaparecer no oceano. Enquanto isso, Hermúdur cavalgou 9 noites através de vales cada vez mais escuros e profundos, em sua busca para tentar resgatar Baldur do submundo. Quando ele chegou ao rio Gjoll, o rio que separa os vivos dos mortos, Modgurdur, a giganta que guardava a ponte, perguntou-lhe o seu nome e seu propósito, acrescentando que era estranho que seus passos eram tão estrondosos quanto os de um exército inteiro, especialmente porque seu rosto ainda tinha a cor dos vivos. Ele respondeu generosamente que era filho de Odin e que estava com seu cavalo Sleipnir e precisava urgentemente falar com Hela. Então a giganta permitiu que ele cruzasse para o submundo e Sleipnir saltou sobre a muralha que ficava em torno daquele reino. Após muito cavalgar, Hermúdur avistou o trono de Hela e Baldur estava ao lado dela, pálido e abatido, num assento de honra. Hermúdur então passou a noite lá e, quando amanheceu, implorou a Hela que libertasse o seu irmão, contando-lhe a grande tristeza que todas as coisas vivas, especialmente os deuses, sentiam por Baldur. Hela respondeu: se isso é realmente verdade, deixe que todos os 9 mundos chorem por ele e eu o mandarei de volta a vocês. Mas se alguém recusar, ele permanecerá na minha presença. Hermúdur então cavalgou de volta para Asgard, esperançoso, e contou estas notícias aos deuses, que imediatamente enviaram mensageiros por todos os mundos para levar esta notícia. E de fato, todos choraram por Baldur. Todos, isto é, exceto uma giganta, a Toki, que era ninguém mais, ninguém menos do que Loki disfarçado. Toki disse friamente aos mensageiros: deixem Hela ficar com o que ela tem, e se recusou a chorar. E assim Baldur foi condenado a permanecer na escuridão, na umidade e no frio de Helheim, e nunca mais ele iria agraciar a terra dos vivos com a sua alegria.